Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados realiza em 2015 a terceira edição do seu ciclo de conferências. Na palestra Interdisciplinaridade e a História da Ciência, você confere a participação de 3 professoras, 2 da URGS e 1 da PUC São Paulo. Boa tarde a todos, é com satisfação que damos início a mais esta conferência do ciclo Estudos Avançados em Ciências e Humanidades, do ILEA, a segunda conferência do ano, e sobre um tema que está bem no foco dos nossos trabalhos, a interdisciplinaridade e a história da ciência. Bom, eu tenho a honra de apresentar a professora Silvia Irene Priven. A mesa também é composta pelas nossas 2 comentadoras, no lugar a professora Ione Baibich, e finalmente a professora Raquel Andrade Wise. O painel será editado na UniTV e TV URGS e também no nosso canal do YouTube. Então, de imediato, eu passo a palavra à professora Silvia. O que vamos falar hoje é da história da ciência, que curiosamente é um campo interdisciplinar por natureza e origem. Então, quero mostrar para vocês hoje o que é um campo de estudos que não tem área mãe, não é uma combinação. É uma área que é propriamente interdisciplinar e que, nesse sentido, nos dá uma experiência bem interessante do que seja a vivência da interdisciplinaridade e o que seja a formação de pesquisadores em interdisciplinaridade. Eu acredito de que muitos dentre vocês estão familiarizados com esta representação da multi e interdisciplinaridade, ou pelo menos com os conceitos envolvidos. Este aqui é o mapa da ciência, uma espécie de vista aérea em 2 dimensões, que mostra o acúmulo de publicações e que assim leva à formação de montanhas da ciência. As unidades de medida são áreas de pesquisa em vez de metros. As áreas quentes são as que ultrapassam uma certa altura, e as áreas com elevado grau de cocitação são colocadas bem perto umas das outras. Este mapa da ciência, realizado pela OECD, a Organization for Economic Cooperation and Development, de acordo com a OECD, uma área de pesquisa interdisciplinar é baseada em conhecimento compartilhado, é criada pela interação entre áreas, por exemplo, a física e a química. O caso exemplar é o da nanociência, que sintetiza física e química. Multidisciplinaridade, diferentemente, envolve várias disciplinas que abordam problemas científicos e sociais de modo independente, ao invés de maneira colaborativa, partilhando apenas as metas de pesquisa. Assim, no mapa, como vocês podem ver, as áreas ligadas à nanociência representam um domínio bem definido entre a química e a física, enquanto que as áreas ligadas ao meio ambiente existem grande dispersão. Mas temos que chamar atenção para um fato implícito neste mapa da ciência, que ele é definido pelos artigos publicados. Este é um problema real, como a prática cotidiana demonstra, como qualquer grupo, qualquer pesquisador tem experiência ou pode comentar, quando pesquisadores de várias disciplinas diferentes se reúnem por um projeto comum, a primeira pergunta que em geral surge antes de discutir o projeto é: onde vamos publicar? Porque para diferentes áreas, uma determinada revista tem, no Brasil, por exemplo, quais diferentes. Essa visão, além do mais, tem um importante apoio da própria OECD, como acabamos de ver no mapa, lembrando que essa organização, como é sabido, teve papel fundamental na própria emergência da ideia de multi, inter, pluri ou transdisciplinaridade no momento atual. Não é este o único mapa que podemos mencionar. Outro, por exemplo, relevante, é o Roadmap, elaborado pelos National Institute of Health dos Estados Unidos, como plano estratégico para o financiamento de projetos de pesquisa. Nesse contexto, salientada a necessidade de pesquisa interdisciplinar, na medida em que o estudo da biologia e da conduta humanas é um processo fascinante e dinâmico, mais do que nunca exige tender uma ponte entre as divisões tradicionais entre disciplinas científicas para acelerar o ritmo das descobertas científicas. No entanto, nos parece que se trata aqui de começar pelos efeitos, as consequências ou resultados da demarcação disciplinar do saber, ou mais propriamente da aplicação de grades disciplinares ao saber, através de uma tentativa de compreensão profunda do que multi, inter, pluri, transdisciplinaridade signifique.
Como mais uma de suas atribuições específicas, naturalmente cabe à história da ciência, como área autônoma de saber, a tarefa de procurar explicar, primeiro, o conceito de disciplina científica e sua emergência histórica, para depois colocar o problema da pluri, inter, transdisciplinaridade no seu próprio contexto histórico, científico e epistemológico. Precisamente, a compreensão da definição disciplinar da história das ciências exige uma profunda compreensão do que interdisciplinaridade significa. Convém ressaltar que as discussões sobre o Estatuto Disciplinar da História da Ciência como área autônoma antecederam cronologicamente os primeiros debates sobre a pluri, inter, transdisciplinaridade entre 20 anos pelo menos. Assim, nesta apresentação vamos rever algumas das posições centrais de estudiosos claramente identificados como historiadores da ciência por volta da década de 60, quando a natureza conflituosa deste campo do saber, uma área propriamente de interface ou interdisciplinar por natureza e origem. Sem entrar em maiores detalhes, acredito que podemos concordar como definição operativa que uma área ou campo do saber ou disciplina pode ser considerada como institucionalizada quando cumpre os seguintes requisitos: ensino, pesquisa, divulgação e aplicação do conhecimento. Desse ponto de vista, podemos afirmar que a história da ciência foi institucionalizada na segunda década do século XX. George Sarton começou a dar aulas de História da Ciência na Universidade de Harvard e, em 1913, fundou a revista ICES, que continua até o dia de hoje como a principal publicação especializada da área. Uma das vertentes do debate explícito que surgiu nos anos 50 diz particularmente do locus da história da ciência nas universidades norte-americanas, como ilustra seu primeiro exemplo, o de Thomas Kuhn, ou europeus, como ilustra o campo de Georges Canguilhem. Kuhn, originalmente físico por formação inicial, é conhecido como o maior propagador da ideia de que a ciência avança de modo descontínuo, isto é, através de rupturas tão radicais que se afiguram como verdadeiras revoluções científicas, sem ter a mais mínima conexão com as outras. Os famosos paradigmas. O contexto do debate nos Estados Unidos é vividamente pintado pelo professor Allen Dibus, que as circunstâncias em meados dos anos 60 favoreceram a expansão dos departamentos de história de muitas universidades norte-americanas para novas áreas que não tinham representação anteriormente, algumas das quais eram notadamente interdisciplinares, como a história da ciência. Deve-se dizer de que a história da ciência tem uma longa história que culminaria nas grandes histórias das especialidades elaboradas no século XIX. O segundo era o grupo dos filósofos, também herdeiros de uma longa tradição iniciada com Francis Bacon entre os séculos XVI e XVII, que enfatizou a utilidade da história do saber no estudo da natureza e para o uso adequado da razão humana. Essa proposta foi seguida de diversas tentativas de descrições normativas da dita racionalidade verdadeira, em panoramas históricos do pensamento científico do Ocidente. Mas essas tentativas, segundo Kuhn, foram pouco produtivas em termos históricos até o século XIX, quando foram produzidos os trabalhos de William Whewell, Ernst Mach. O resultado da combinação da tradição dos cientistas com a dos filósofos e o historicismo alemão, segundo Kuhn, foi uma série de monumentos de erudição, por um lado bastante ignorados em seu tempo e pelo outro que representam uma visão da história da ciência que não é mais aceita, pois buscava clarificar e aprofundar a compreensão dos métodos e conceitos científicos atuais mediante a descrição de sua evolução. Para tanto, era selecionada uma ciência, um ramo bem estabelecido, de estatuto científico inquestionável, e se procurava descrever quando, onde e como se originaram os elementos que, no tempo, vieram a constituir objeto e o método da ciência em questão. O resto era posto de lado, pois era considerado como erro ou como aspecto irrelevante. Por sua vez, a religião era considerada um estorvo, sendo que a técnica era um mero auxiliar cujo desenvolvimento era considerado imprescindível. A ciência era compreendida como a marcha quase mecânica do intelecto, acompanhada de sujeição sucessiva da natureza a métodos sólidos, e a história da ciência a cronologia dos resultados positivos acumulados. Quaret, que com a astronomia e a física dos séculos XVI e XVII, enxergava um vínculo muito estreito entre ciência e pensamento filosófico, enquanto que para ele a história era relevante porque revela o grande progresso das ideias científicas. Ao mesmo tempo, acentua Kuhn, passou-se a pensar na ciência
como um todo, ao invés de história de cada ciência individual. Esse programa, iniciado por Francis Bacon e levado a cabo por grandes estudiosos, como já mencionado Sarton e Paul Danery, acabou demonstrando que as ciências não são feitas de uma vez, e assim que não se pode pensar numa narrativa única. No entanto, essa iniciativa teve um resultado positivo, o fato que não se pode atribuir ao passado as divisões do conhecimento corporizadas nos currículos atuais. Hoje, o historiador da ciência, ao abordar uma determinada área, estuda campos de saber que existiram no período abordado. Quanto à contribuição da história geral, Kuhn observa que é bem recente. Com base no historicismo e a sociologia alemã e seu marxismo, passou a se considerar a relevância de fatores não intelectuais, principalmente instituições e fatores socioeconômicos no conhecimento científico. No entanto, Kuhn omitiu uma instância fundamental: os estudos do historiador Herbert Butterfield, cristalizados na publicação de The Origins of Modern Science, 1300-1800, publicado em 1949. Para o que nos interessa aqui, convém observar que o Butterfield considerava que não cabe ao historiador fazer julgamentos de valor, mas que sua tarefa se limita a descrever. Como mencionei antes, a partir da década de 60, Kuhn foi nomeado professor no programa de História e Filosofia da Ciência da Universidade de Princeton. Parte de suas tarefas consistia em ministrar aulas para grupos híbridos de estudantes, incluindo historiadores e filósofos. No contexto do tema desta apresentação, é bem interessante rever a análise que Kuhn fez dos subgrupos de historiadores e filósofos em sala de aula. Diz Kuhn: os historiadores e os filósofos liam e discutiam os mesmos trabalhos clássicos de história e de ciência e filosofia. Apesar de igualmente esmerados, por vezes parecia difícil acreditar que os dois grupos se tivessem ocupado dos mesmos textos. Para os filósofos, o primeiro era isolar os elementos centrais de uma posição filosófica para depois criticá-los e desenvolvê-los. Para os historiadores, a principal preocupação era, diversamente, descobrir o que cada um pensara, como chegar a pensar isso e quais foram suas consequências para eles, seus contemporâneos e sucessores. Kuhn conclui afirmando que o diálogo entre a filosofia e a história da ciência deve ser se não intradisciplinar, sendo que a divisão institucional entre filosofia da ciência e história da ciência favorece o diálogo entre ambas, sem subverter a base disciplinar de cada uma. O motivo é que a filosofia e a história da ciência diferem em algumas de suas categorias constitutivas, a começar por seus objetos. A história é uma narrativa sobre circunstâncias do passado. Embora seja uma descrição, deve ser explicativa, isto é, deve tornar plausível e compreensível os acontecimentos que descreve. Por outro lado, deve explicar sem recorrer a generalizações explícitas. Já a filosofia pretende principalmente obter generalizações explícitas com alcance universal. Seu objetivo é descobrir e constatar o que é verdadeiro em toda época e lugar, em lugar de compreender o que ocorreu num tempo e lugar particulares. Os historiadores da ciência, diz Kuhn, precisam da filosofia, porque o instrumento básico, tal como é o conhecimento da ciência. Uma abordagem bem-sucedida de muitos dos problemas centrais da história da ciência é impossível para quem não dominar o pensamento das principais escolas filosóficas dos períodos e das áreas que estuda, e o mesmo vale para a parte de ciência que necessita. Para concluir, de acordo com Kuhn, a história da ciência pode fazer a ponte sobre o abismo que há entre a filosofia da ciência e a própria ciência, o que ressalta sua característica diária de interface. A história da ciência fornece um modelo mais prático e disponível para o filósofo se familiarizar mais estreitamente com a ciência. Passemos agora ao caso do Canguilhem. A discussão de Canguilhem se baseia numa série de perguntas que, em última instância, abordam ambos os polos da equação do conhecimento, isto é, o sujeito e o objeto. Assim pergunta: quem? Por quê? Do quê? A história da ciência é história do quê? A pergunta pelo quê leva diretamente a uma outra: onde? Isto é, qual é o locus institucional da história da ciência, como também analisaram Kuhn e Dibus, como acabamos de ver. Canguilhem responde que, pela sua destinação, se for uma espécie
dentro de um gênero, a história da ciência deveria estar localizada no Instituto Central de Disciplinas Históricas. No entanto, pela sua destinação, a história da ciência deveria estar localizada na Faculdade de Ciências, quanto que, por seu método, deveria estar na Faculdade de Filosofia. No entanto, assinala os interesses específicos de cientistas, historiadores e filósofos, só os leva a história da ciência por um caminho colateral. O motivo é que os cientistas não precisam de história da ciência em absoluto. Muito raramente, se alguma vez, os cientistas incluem dados históricos na apresentação dos resultados das suas pesquisas, e quando viram historiadores da ciência é por motivos alheios aos requisitos intrínsecos da pesquisa. Já os filósofos podem ser levados à história da ciência indiretamente, através da história da filosofia, ou mais diretamente, através da epistemologia, que consiste na reflexão crítica sobre os métodos atuais de um saber adequado ao seu objeto. A história geral, ante tudo, segundo Canguilhem, é história política e social, completada por história das ideias religiosas ou filosóficas. A história de uma sociedade não precisa necessariamente da história dos métodos e teorias científicos como tais. Por que vai se fazer, então, história da ciência? Do ponto de vista histórico, extrínseco à ciência, entendida como discurso verificado sobre um setor delimitado de experiência, a história da ciência tem a ver com comemorações, efemérides, rivalidades em relação à paternidade intelectual, ou seja, a prioridade, quem foi o primeiro que descobriu tal coisa. Há, no entanto, um motivo mais expressamente científico percebido pelos cientistas enquanto que pesquisadores. Por vezes acontece que um cientista no seu trabalho chega a um resultado que é inconcebível, que não tem lugar dentro da moldura de pensamento contemporâneo. Desse modo, não vai achar nenhum tipo de suporte dentro da sua comunidade científica. Então, ele ou ela pode vir procurar se por acaso isso que pensa não foi pensado antes. E assim, procurando acreditar sua descoberta passado, inventa predecessores. Finalmente, o motivo propriamente filosófico sustenta que, sem referência à epistemologia, uma teoria do conhecimento seria uma meditação no vazio, e que, sem relação com a história das ciências, epistemologia seria um duplo perfeitamente supérfluo da ciência sobre a que pretende discursar. As relações entre a história das ciências e a epistemologia, de acordo com Canguilhem, podem ser compreendidas em dois sentidos inversos. A história da ciência não é só a memória da ciência, mas também o laboratório de epistemologia. Neste sentido, quando epistemólogos querem estudar modelos científicos, métodos, conceitos epistêmicos do passado, muitas vezes quer estudar, comparar e discutir modelos e objetos epistêmicos, questões metodológicas, eles voltam no passado, procurando no passado diferentes formas de chegar à ciência para poder entender como eram definidos os objetos, os métodos. Porém, diz Canguilhem, ao modelo do laboratório pode se opor ao modelo do tribunal. Isto é, de uma instituição, lugar onde se realizam julgamentos acerca do passado do saber ou acerca do saber do passado. Mas é necessário aqui ter um juiz, e é a epistemologia que é chamada a fornecer o princípio de julgamento para a história da ciência, ensinando a ela a última língua falada por uma ciência, permitindo a ela, deste modo, recuar no passado até o momento em que essa língua deixa de ser inteligível ou traduzível para qualquer outra. Sem epistemologia, então, seria impossível discernir dois tipos de história das ciências: a história dos conhecimentos perimidos e a história dos conhecimentos sancionados, ou seja, daqueles que são ainda atuais porque são ativos. No entanto, Canguilhem enfatiza que se deve ter muito cuidado nesse sentido. Um julgamento não é nem uma purga, nem uma execução. A história da ciência não é o progresso das ciências passando como se fosse uma fita ao contrário, ou seja, a partir do estado atual da ciência para ir tudo para trás e ir passando tudo para trás, a fita, as etapas percorridas para chegar a ele. Ao contrário, a história da ciência é um esforço para se pesquisar e compreender em qual medida noções, atitudes ou métodos ultrapassados foram, em sua época, uma ultrapassagem. E, portanto, em qual medida o passado ultrapassado
permanece como passado de uma atividade para a qual se deve conservar o nome de científica. Do que se faz história na história da ciência? Aqui temos a Lua. A Lua é um objeto da natureza. Como tal, pode ser foco de interesse de muitas pessoas. Um poeta pode olhar a Lua para se inspirar, um casal muito apaixonado pode também sair à luz da Lua, mas quando é foco de interesse científico, por exemplo, para um astrônomo, a Lua vai ser definida como objeto epistêmico. Deve-se enfatizar que a Lua, como tal, não é um objeto científico. Passa a ser um objeto científico, um objeto epistêmico, quando é recortada e configurada como tal por um cientista. Ou seja, não é um objeto natural, mas podemos chamá-lo do primeiro objeto de primeira ordem. Como eu digo, tem a Lua e quem aponta para a Lua, no nosso caso, é um cientista. O que faz o historiador da ciência? O historiador da ciência é a pessoa, o estudioso, que não aponta para a Lua, aponta para a pessoa que está apontando para a Lua. Desse modo, a natureza do objeto de história da ciência já tem a característica de ser um meta-objeto. Não se refere a um objeto natural, mas a um objeto cultural. Podemos definir que o objeto de história da ciência é a historicidade do discurso científico, em tanto que essa historicidade representa a atualização de um projeto internamente normatizado, atravessado por acidentes, demorado ou desviado por obstáculos, interrompido por crises, vale dizer, por momentos de julgamento e de verdade. A história da ciência, diz Canguilhem, é toma de consciência explícita, exposta como teoria, do fato de que as ciências são discursos críticos e progressivos para a determinação daquilo que na experiência deve ser considerado como real. Portanto, a história da ciência, na medida que se aplica ao seu objeto, não tem apenas relação com um grupo de ciências sem coesão intrínseca entre elas, mas também tem a ver com a não-ciência, com a ideologia, a prática política e social. Assim, seu objeto não tem lugar teórico natural nem em uma nem em outra ciência, onde a história iria buscá-lo, assim como não tem nem na política nem na pedagogia. O lugar teórico desse objeto não deve ser procurado senão na própria história da ciência, porque ela e só ela que constitui o domínio específico onde acha no seu lugar as questões teóricas colocadas pela prática científica em seu dever. Nesse sentido, o tempo de história da ciência não é uma ramificação lateral do curso lateral do tempo. A história cronológica dos instrumentos ou dos resultados pode ser definida de acordo com os períodos de história geral. O tempo civil em que se inscreve a biografia dos cientistas é o mesmo para todos. Porém, o tempo do advento da verdade científica tem uma fluidez ou viscosidade diferentes em disciplinas diferentes nos mesmos períodos da história geral. E talvez esta última frase sintetize a própria essência da história da ciência. Reconhecemos no nosso trabalho, no SECIMA, que, como em outros campos de estudo, as perspectivas de análise e, consequentemente, os métodos de abordagem em história da ciência vêm mudando. Elaborada, sobretudo, por cientistas e epistemólogos durante muito tempo, suas esferas de análise correspondiam principalmente à dimensão interna das ciências em diferentes períodos. A maioria deles, porém, respeitou pouquíssimo o contexto histórico nos documentos, tomando ciências recentes como parâmetros para verificar supostos fracassos em evoluções de ciências anteriores. Derivaram daí, em grande parte, os anacronismos e os subsequentes problemas de classificação. Por outro lado, também se originou aí a preocupação em concentrar a pesquisa em documentos primários, sem nunca perder de vista suas implicações epistemológicas e filológicas. Marca característica da história da ciência, essa sua esfera de análise continua até hoje de grande importância, embora tenha deixado de ser única e sofrido modificações e influências. A longa história de debates e reflexões sobre o papel e os métodos da história da ciência entre os anos 30 e 60 do último século, já mencionada,
desfocou essa esfera de seu papel hegemônico. Para quem nos interessa aqui, o influxo de ideias sobre ciência e sociedade passou a permear o campo, e com isso uma nova esfera de análise para verificação do contexto histórico passou a ganhar corpo. Ao lado desta, e em boa parte causada pelas modificações introduzidas por ela, teve a formação de uma esfera de análises historiográficas, uma esfera em que se passou a refletir não só as varianças da própria história da ciência, mas também a redefinição e ampliação desses objetivos e até mesmo da noção de ciência em diferentes épocas. Naturalmente, qualquer historiador da ciência considera que a interligação ou interdependência das três esferas de análise recém-indicadas é sempre recomendável para um bom trabalho. Todavia, essa interligação nunca foi nem continua a ser trivial. Reciprocamente, ao pensarmos as múltiplas faces que constituem a história da ciência, elas apontam para um campo de interface, para o qual contribuem de forma decisiva ao menos três grandes áreas do conhecimento. Sem dúvida delas, uma é as várias ciências, com a qual a história da ciência se relaciona desde seus primórdios através do metadiscurso. A outra interface pertence tradicionalmente à filosofia, ou, para ser mais precisos, à história da filosofia e à filosofia da ciência. Um intercâmbio frutífero foi produzido nesta interface, da qual ambos os lados usufruíram, apesar das diversidades tanto de abordagem quanto de configuração dos objetos. Surpreendentemente, a última interface a ser formada foi com a própria área de história. Os alunos do nosso programa, neste momento, vêm das ciências naturais, da história, de letras, das artes plásticas, de comunicação social, psicologia, matemática, economia, teologia, administração, engenharia, computação, medicina e ciências da saúde em geral. A primeira coisa que eles fazem é aprender uma nova linguagem. Uma das primeiras disciplinas do nosso programa é a iniciação em História da Ciência, onde eles têm que fazer seu projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa é apresentado e debatido pelos colegas. Então, por exemplo, um historiador pode muito bem ter que vir analisar o projeto de um engenheiro. Como se poderia fazer isso? Se a gente pensar em que cada um dos historiadores vai falar como historiador e que cada um das pessoas que vem da área de ciências vai falar como cientista, não vamos ter diálogo. Cada um vai falar, outro vai ouvir e vão dizer que interessante. Eles aprendem exatamente a trabalhar nesta área, que o primeiro que eles aprendem a fazer, e por isso que nós temos o início do curso do programa com disciplinas propedêuticas, eles têm que aprender a trabalhar estas três esferas simultaneamente. Eles têm que aprender, têm que fazer sua pesquisa dos documentos, da bibliografia, dentro de um determinado período, caracterizado por determinados aspectos que nos dão conhecimento da área de história. Sobre isso, eles têm que fazer uma análise sobre a ciência com certo ponto de vista historiográfico. A historiografia de história da ciência não é a mesma que a historiografia de história geral. São outros autores e se visualizam outros problemas. Então, quando eles estão todos juntos, a pergunta que faz toda esta gente toda junta, eles perdem sua identidade disciplinar e eles adquirem a identidade interdisciplinar de historiadores da ciência. Obrigado. Muito obrigado, professora Silvia. Então, agora eu pedi a intervenção da professora Ione. Você conferiu a primeira parte da conferência Interdisciplinaridade e a História da Ciência. Obrigado pela companhia e até a próxima!